meus lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Euphoria. Teve o último episódio nesse domingo, dia 4, e é lógico que eu ia trazer a análise completa da temporada, mas óbvio que esse vídeo vão ter spoilers, afinal eu já fiz o vídeo de primeiras impressões, eu acho que ele tá bem resumido com o que eu queria dizer da série sem spoilers, então se você não quiser spoilers, o link tá aqui na descrição, vai lá assistir o vídeo de primeiras impressões, porque nesse eu quero me abranger um pouco mais, até sobre os personagens e sobre o que possivelmente a gente pode ver numa segunda temporada que já tá confirmada pela HBO. Então olha, pra você não perder nada, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre tô trazendo as novidades dos filmes e das séries em primeira mão. Além disso, aqui no canal tem uma playlist de quadrinhos, de livros, de final explicado, teorias e muito mais. Inclusive, teremos vídeo de final explicado dessa série aqui no canal, então fiquem de olho, se inscreve aí mesmo. Euphoria é uma série adolescente da HBO, um adolescente assim mais 18, né, porque é a classificação da série, afinal ela traz algumas cenas bastante explícitas, mas que fala sobre os vícios e traumas e problemas que os adolescentes têm. Quando eu falo sobre vícios, eu não tô falando só sobre o vício de drogas da Rue, mas também alguns vícios sexuais que a série acaba abordando em alguns personagens, e também é bastante interessante a relação que a série aborda, né, sobre a pornografia, sobre o que a gente aprende com a pornografia não necessariamente ser o que a gente realmente gosta, ou até mesmo como que a pornografia afeta aquela pessoa quando ela é recebida muito cedo. E pelo que eu entendi aí no final da temporada, pode ser que a Jules ela tenha algum tipo de vício em adrenalina, já que a gente viu que ela teve uma certa mudança de personalidade depois que ela passou por algumas coisas mais pavorosas. Desde o início também a gente pode perceber que ela se penalizava, né, com relação ao corpo dela, e também aquele mistério, né, de você se envolver com uma pessoa que você não conhece, tipo, até mesmo no primeiro episódio ela fala lá, você não é um psicopata, né, até mesmo a relação que ela tinha com o Tyler, que era uma coisa que foi muito profunda, assim, pra ela, e era daquele desconhecido. E apesar da Rue narrar os episódios, a gente acaba conhecendo um pouco mais sobre os outros personagens. A narrativa me lembrou bastante Skins, como era principalmente na primeira temporada de cada geração, que cada episódio levava o nome daquele personagem, então a gente conhecia mais daquela história, e também a gente acompanhava em paralelo a história dos outros personagens e como elas acabam se entrelaçando naquele grupo. Mais diferente de Skins, Euphoria traz a narrativa daqueles personagens desde a infância, então a gente consegue entender como que funcionam os reflexos de alguns traumas que eles tiveram desde lá até a sua personalidade aqui na adolescência. E eu gosto como a série trabalha de maneira explícita algumas cenas, como por exemplo um no frontal, que é para trazer justamente o desconforto que o Nate estava sentindo, justamente por causa da história dele, mas aquela cena de ter muita gente e ser um no frontal de homem, que não é algo muito comum, é justamente para te trazer esse desconforto aí do personagem. Então eu gosto como eles trabalham essas sensações dos personagens com a filmagem, e também como a série retrata a realidade dura e crua, como aqueles jovens realmente têm problemas e como que afeta eles ali. Eu gostei muito como eles trabalharam na Cat, por exemplo. A personagem ela teve uma curva bem notável de como as descobertas dela afetaram diretamente na personalidade dela. Uma coisa só que eu não gostei é que quando eles apresentam a personagem, eles falam como ela era conhecida online. Tem até aquela fanfic do Harry Styles que chocou muita gente na época, na semana que passou o episódio. Então eu acho que essa vida online dela ficou muito de lado. Eu não sei se é algo proposital também, pra tipo, agora que ela tem uma vida offline mais ativa, a vida offline ficou realmente de lado, mas talvez eles poderiam ter trabalhado meio que da mesma forma, né? Por exemplo, ela acabar contando as descobertas dela, já que já tinha uma conotação sexual no conteúdo em que ela fazia. Inclusive, eu acho bem legal que eles acabam mostrando alguns fetiches bem fora do comum, como por exemplo o cara do pau pequeno, que ela faz uma webcam lá com ele e tudo mais, e eu acho que a história dela, ela traz um empoderamento muito legal, e é bastante interessante a gente observar sobre a história dela, porque tem certo momento que a Mad, ela dá meio que uma patada nela, falando como ela deixou as amigas de lado quando precisava, e eu acho isso muito interessante, porque isso tem muito a ver com o nosso autoconhecimento também, porque quando a gente tá de fato conhecendo a nossa personalidade, tem algumas atitudes que elas beiram ao egoísmo mesmo, e pelo que eu entendo no final, quando ela fala com o garoto sobre ela ter medo de se apaixonar e sobre
sobre ela ter percebido sim que ele gostava dela e que ela foi escrota com ele e tudo mais. E essa atitude vem justamente depois dessa patada da Mad. Eu entendo que ela consegue entender um pouco da personalidade dela, enquanto ela tem essa vida, né, do autoconhecimento, em que ela tinha uma personalidade a ser explorada, mas ao mesmo tempo existia aquela Cat, aquela menina doce que as amigas dela gostavam. Então, mais pro final a gente consegue entender de que ela vai encontrar esse equilíbrio realmente. E eu gosto justamente desse contraste dela com a Mad e com a Cassie, porque a gente vê que são duas personagens que têm a sexualidade amadurecida desde o início, mas a personalidade delas fica justamente em órbita disso. Então é por isso que a gente vê as personagens, por exemplo, uma com relacionamento abusivo, outra grávida desde cedo. Então eu acho que tem algumas coisas que elas também precisam se encontrar dentro da personalidade delas, mesmo que tenha essa sexualidade mais aflorada. Eu não sei se sexualidade é a palavra certa, sexualização. Vocês entenderam. E a Jules, por exemplo, ela foi um grande ganho pra série. Eu tinha falado isso no meu vídeo de primeiras impressões. Inclusive, eu tenho um vídeo falando da atriz, a Hunter, que ela tem uma relação bem grande com o ativismo LGBT. Ela é trans na vida real. E como que foi ela chegar até Euphoria, que é o primeiro papel dela. E ela tá excelente. Tem umas entregas que a gente vê atores desde criança que não entregam tão bem quanto ela. Mas sobre a Jules, eu sei que muitas pessoas acabaram, sei lá, ficando com um pouquinho de raiva por causa do final da temporada. Eu particularmente fiquei com muita dó da Rue, realmente, mas isso tem muito mais a ver com uma dependência dela, emocional, que a gente já vai entrar aqui. Mas eu acho que a série, ela deixa uma ponta pra, de repente, a gente discutir sobre poliamor numa segunda temporada. Eu acho legal a série retratar isso, justamente porque a gente tem visto maneiras diferentes de descobrir a sexualidade. Em certo momento, a própria Mad fala pro Nate que ninguém gosta 100% de mulher ou 100% de homem e que tudo bem isso. Então eu acho que a série, ela pode trazer umas formas diferentes, umas visões diferentes que tem sido mais comum hoje em dia, e talvez até ajude com que as pessoas entendam isso nelas mesmas, sabe? Então talvez a Jules esteja nesse momento dessa descoberta do poliamor, porque isso deixa meio claro, né, quando a Rue pergunta pra ela se ela tá gostando da menina e se ela também gosta dela, e ela fala que sim para as duas, sabe? E talvez isso seja bem equivalente ao que eu acabei de falar da Cat, né? Quando você tá no meio dessa descoberta, você beira o egoísmo em alguns aspectos. E é bastante interessante esse ponto que eu toquei sobre a Rue, porque a gente vê que ela é uma personagem bastante independente, ela se vira no que ela precisa fazer, mas ela é muito dependente emocionalmente. A gente consegue ver isso muito bem com a relação dela com seu pai, como todo esse vício de droga foi iniciado por causa da doença dele, e até mesmo como a sobriedade dela depende completamente da Jules. E eu preciso abrir um parênteses aqui pra falar sobre a Zendaya, principalmente daquela cena final do musical, que essa menina, gente, ela é incrível. Vocês podem esperar um tudo sobre dela, sim, porque ela entrega tudo. Mas eu tenho que dizer que essa música maravilhosa é All For Us, junto com o Labyrinth, que inclusive fez algumas trilhas, né, pra Euphoria, mas também tem o envolvimento da produção do Drake. Eu gosto muito do trabalho do Drake e eu fiquei bastante impressionada com a performance dela. E é bastante interessante a gente ter uma percepção de como Euphoria fala bastante de alguns tópicos sobre mulher e sobre as diferentes formas de ser mulher. Eu não tô falando só da Jules por ser trans, eu tô falando de como cada personagem é trabalhada singularmente. E a gente tem essa percepção de que a série foca bastante nesses assuntos sobre a mulher, principalmente quando a gente tá naquela cena do baile, em que todas estão sentadas e a gente vê o quanto o protagonismo feminino é muito presente nessa série, como os homens, eles acabam ficando meio que à mercê das histórias. Apesar do Nate ele ter um destaque, ainda assim ele é um vilão da série. O namorado da Cassie, apesar dele ter o momento dele, da história dele, ele também fica meio de background em alguns momentos. Nesse último episódio mesmo, ele mal apareceu, ou até mesmo aquele menino que a Cat é apaixonada, ele tá totalmente à mercê da história, deriva da história dela. Então eu gosto como a série, ela dá esse destaque, e principalmente como ela acaba retratando algumas temáticas pesadas, né, como relacionamento abusivo, como aborto. Apesar de eu achar que a cena do aborto particularmente foi uma cena muito leve para uma série tão pesada, até porque a gente sabe que mesmo nos estados que isso é legalizado, nem sempre eles tratam a mulher daquela forma, mas talvez
talvez sim fosse uma cena que precisasse dessa delicadeza. A construção da cena toda é muito bonita e fala sobre o que você quer ser, né? E mostra em paralelo disso acontecendo, ela patinando no gelo. Talvez nessa segunda temporada a gente tenha meio que uma Cassie não tão sexualizada. Inclusive a trajetória dela é bastante interessante porque ela é muito sexualizada desde o início, com aqueles vídeos e como os caras tratam ela e como a sexualidade está diretamente relacionada à vida dela e à personalidade dela. E é bastante interessante a gente ter, por exemplo, o vislumbre de um relacionamento abusivo e principalmente como que é feita a dependência de ambos, né? Um relacionamento abusivo que tem o contato físico e ela aceita mesmo assim. E inclusive sobre essa diversidade de personagens femininas, é muito interessante como elas sempre se respeitam. Elas não necessariamente são do mesmo grupo. Beleza, a gente tem o grupo lá meio formado da Maddie, da Cassie e da Cat, mas não existe uma rixa entre elas. Os problemas que ela tem, por exemplo, a patada que a Maddie dá na Cat, é totalmente de amizade, não é algo que é competitivo, né? Até em momentos que, por exemplo, mostra lá o Nate com a outra menina, ela não tem raiva da menina, ela tem raiva do Nate por ele estar fazendo aquilo com ela. Então eu gosto de como a gente consegue trabalhar alguns assuntos femininos, como por exemplo sororidade, sem precisar falar, olha aqui, está acontecendo. E também eu gosto como a série retrata como a relação dos pais afetam diretamente nos seus filhos. E justamente, que nem eu falei, né, desses assuntos femininos e também dessa questão com os pais, eu gosto como eles trabalham com a sutileza, eles não precisam ficar falando assim, olha aqui, como Freud explica isso. Não, você entende. E é legal que os personagens tenham esses problemas, nenhum personagem é perfeito, o que deixa a relação muito mais humana e também você consegue se apegar a eles, sabe? É normal ter problema. Obviamente, os assuntos, eles são um peso muito grande de Euphoria, o que faz ela ter esse tremendo sucesso que teve na sua primeira temporada, mas também a sua excelente técnica, que é muito bem trabalhada, por exemplo, nas cenas das drogas, como eles trabalham algumas piras de drogas, por exemplo, quando tem o uso de uma pílula, a gente tem uma coisa muito mais efervescente e também tem um trabalho que é relativamente simples, né, como um desfoque para justamente mostrar como que aquelas personagens saíram daquela realidade, mas eu gosto como eles trabalharam de formas diferentes as drogas de formas diferentes. Então quando a gente tem, por exemplo, o uso da cocaína, né, lá na cena do banheiro da Rue, a gente consegue ver como que eles trabalham ela na pira dela, ela fica com o corpo mais mole, a gente vê ela rodando o cenário quadrado e também na cena final, né, como traz esse ciclo aí de uma pessoa que é viciada em drogas. E lógico, a utilização das cores neon, que traz justamente a sensação daqueles personagens, então cada cor vai representar um tipo de humor dos personagens. As luzes também são utilizadas para certa pira, né? Por exemplo, quando eles estão na balada, a gente tem uma troca de luz muito mais frenética. Desde quando eu vi o trailer de Euphoria, eu já estava muito ansiosa para assistir a série, eu gostei muito da temática e é muito legal que a HBO finalmente traga uma série mais adolescente com a qualidade que a HBO entrega. A gente tem atores incríveis, talentos incríveis e sem falar da técnica que é impecável. É uma série com muito potencial, bastante grandiosa, que provavelmente a gente vai ver aí pelas premiações na próxima temporada. Mas deixa aí nos comentários o que você mais gostou. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!